Ele pede com licença e fala que ela é muito linda. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Jaylan. Ele fala prazer, que é o papai Joel. Então ela pergunta por que ele está fazendo isso. E ele pergunta fazendo o quê? Ela diz que já foi o suficiente e ele fala que só disse o nome dele. Ela pergunta se esse é o nome dele e ele diz que sim, que é grande papai Joel. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela fala que tem, ele pergunta quanto tempo e ela diz que tempo o suficiente. Ele fala que resolveu se aproximar porque ele gostou dela, mas ela diz que não está interessada. Ele pergunta o que é de errado e ela diz que só não está interessada. Bom, e depois de mais algumas tentativas, ele se despede dela. Mas antes de ir, ele pergunta qual o tipo dela e ela diz que com certeza não é ele. Ele vai embora dizendo, caramba, rapaziada. Ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e que nós vamos ver se isso vai mudar agora. Ela diz alguma coisa pra ele, mas ele fala que não está conseguindo ouvir. Ele fala que isso é uma loucura e que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela. Ela pergunta se é dele e ele diz que sim e fala que esse é apenas um dos brinquedos dele. Ela pergunta o que ele fala que faz muitas coisas e que também mexe com criptomoedas. Ele fala que ele é ator, que ele faz um pouco de tudo. Ela pergunta o que ele ia fazer agora, ele fala que só ia comer alguns tacos. Ele fala que como ele gostou do que viu, resolveu parar para falar com ela. Ele pergunta se ela tem certeza da decisão que ela tomou e ela fala que não sabe. Ela fala que ele é legal, mas e em seguida diz que talvez eles possam se conectar ou algo do tipo. Ele fala que não é dali e ela fala que ela é e que ela pode mostrar a cidade para ele. Ele pergunta se ela pode e ela fala que pode. Ele fala que ele veio de Detroit e que ele realmente não conhece muitas coisas por ali. Ela fala que ele poderia ter dito isso desde o começo, que ela poderia ter agido diferente. Ele pergunta o que mudou e fala que ela estava agindo diferente. Ela fala que não sabe e ele pergunta se ela não está interessada. E ela fala que já disse que eles podem se conhecer. Ele fala que isso é uma loucura e já ela, para mudar de assunto, pergunta o que ele ia fazer agora. E ela diz que se ele quiser, eles podem dar uma volta e ela mostra o que tem na cidade para ele. Ele fala que só não está entendendo muito bem o que está rolando, já que ela não estava interessada ainda há pouco. Ele fala que tentou conversar com ela e que ela disse que ela tinha um namorado. E fala que agora ela está ali. E mesmo que com dificuldade, ela fala que o que ela tem não é um namoro, é um rolo. Ele pergunta se é um rolo e ela fala que é. Ele pergunta há quanto tempo esse rolo está acontecendo e pede para ela ser sincera. E ela diz que há uns 5 meses. E em seguida ele pergunta se ela acha que ele pode tirá-la do namorado dela. Ela fala que não sabe e diz que eles podem ver. Ele fala que ela está ali agora e ela diz que eles têm que ver e que isso não significa nada. Ele fala que isso significa alguma coisa e ela fala que depende do esforço dele e ele fala que já está se esforçando. Ele pergunta o que está rolando e o que ela quer. Ela fala que eles podem sair para comer e depois dar uma volta, mas ele diz que não está mais com fome. Ele pede para ela dar uma volta e fala que quer verificar a estrutura. Ele fala que ela tem mais ou menos 1,50 m e fala, caramba. Ela fala que ele acertou, ele fala acertei e fala, caramba. E em seguida ele pergunta quantos anos ela tem e ela fala que tem 24. Ele fala que ela é muito nova, ela fala que é e ele fala que tem 31. Ele pergunta o que eles vão fazer e ela fala que eles podem ver. Ele fala que ela parece estar jogando com ele e que ainda há pouco não queria nem sequer falar com ele. Ela fala que isso aconteceu lá, mas aqui está acontecendo outra coisa. E ele fala, não, cara, fala sério. E em seguida pergunta se ela gostou do carro dele. E depois que ela diz que sim, ele pergunta o que ela quer fazer e fala que ele já estava indo embora. Ela fala que ele não quer sair para comer e pergunta então o que ele gosta de fazer. Ele fala que tentou pedir o número dela, mas que ela estava brincando com ele. Ela fala que eles estão ali agora e ele pede para ela dar o número para ele. E em seguida pede para ela colocar o número para ele. E ele fala, que loucura. Ele fala, como é que pode? Agora que você viu meu carro, você vai dar número, que loucura. E ela diz que tanto faz. Ele fala que isso é muito louco, ela fala, então você me liga, e aí ele pergunta o que eles vão fazer, ela fala que isso vai ser responsabilidade dela. Ele fala que sinceramente não entendeu, já que no começo ela não queria falar com ele. E em seguida pergunta por que agora ela está interessada nele. Ela fala que ele faz muitas perguntas, mas ele fala que só está fazendo uma. E em seguida pergunta como assim fazendo muitas perguntas.
coisas. Ela diz que agiu assim porque não o conhecia. Ele pede para ela ser sincera e pergunta se ela só está ali por conta do dinheiro dele. Ela diz que não, mas ele fala que acha que é porque senão ela teria falado com ele no começo. E que inclusive ela disse que ele não fazia o tipo dela. Ele pergunta se é por conta do dinheiro dele ou não. E em seguida pergunta se ela pretende usar o dinheiro dele. Ela diz que nunca faria isso e que ela tem o próprio dinheiro dela. Ele fala que sinceramente ele acha que ela está interessada no que ele tem. Ela fala que isso não é verdade e que ela trabalha duro. Ele fala que não curte pessoas com esse tipo de mentalidade, que ela pode voltar para a mesa dela. Ela diz que não se importa e ele fala que não curte. Ele fala que ela pode ficar à vontade e voltar para o lugar dela. Ela fala que, como ela disse no começo, ele não faz o tipo dela, mas ele fala que agora ela mudou de ideia. Ele fala que ela pode voltar para o lugar dela e ela fala que ela é muito boa para ele. E ele começa a rir e fala: você é melhor que eu. Ele fala que ela tentou reverter esse jogo, mas que isso não deu certo. Ele pede com licença e pergunta como ela vai, e ela diz que está bem. E mais uma vez ele diz: aqui é o Grande Papai Joel. Ela pergunta: é o quê? Ele fala que o nome dele é Grande Papai Joel. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Kay, e ele fala que então tudo bem e pergunta como ela vai. E ela fala que está bem. Ele fala que gostou das tatuagens dela e ela agradece. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que tem. Ele pergunta se ela não está mentindo e ela fala que não. Ele fala que gostou muito dela, por isso resolveu se aproximar para falar com ela, mas ela diz que ela não é solteira. Ele pergunta por que ela está olhando para ele de cima a baixo. Ela diz que só e fica sem saber o que dizer. Ele fala que ela olhou para ele de cima a baixo. Ele pergunta se ele é bonito e ela diz que, para dizer a verdade, não. Ele fala: caramba. Ele fala que ela é uma garota muito bonita e que ela ficou ainda melhor com esse óculos. E ela agradece. Ele fala que principalmente quando ela faz assim com óculos, ela fica muito atraente. Ele pergunta se ela está esperando alguém, ela diz que sim e fala que a qualquer momento ele deve estar chegando. E ele faz mais algumas tentativas, mas como ela não demonstra nenhum interesse, ele fala que respeita isso. Ele pergunta como mesmo é o nome dela e ela fala que é Kay. E ele fala: então tudo bem, Kay, um dia abençoado pra você. E ela diz que pra ele também. Ele fala que ela disse que ela tem namorado e que se ela mudar de ideia vai ficar feio. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que vai ser melhor se ela chegar mais perto. E ela fala que perguntou se esse carro é dele. E ele fala que ela viu ele abrindo a porta do carro. E em seguida pergunta de quem mais poderia ser. Ela fala que ele ainda não disse se esse carro é dele e que ela fez uma pergunta. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que é apenas um dos carros dele. E fala que além desses ele também tem outros carros. Ele pergunta se ela gostou e ela fala que gostou muito. Ela pergunta o que ele vai fazer essa noite, ele pergunta o que eu vou fazer essa noite. E ela diz que sim e fala que ela trabalha num clube. E fala que talvez ele pode aparecer por lá. Ele fala que não bebe e ela pergunta: você não bebe? E ele fala que não. Ele fala que ele é um atleta, por isso ele não bebe. Ela pergunta se ele é um atleta e ele diz que sim e fala que ele é um jogador de basquete. Ele fala que ele é um jogador, investe em criptomoedas. Ele pergunta sobre a tatuagem dela e fala que é uma tatuagem que a deixou ainda mais atraente. E ela agradece. Ela pergunta se ele não quer sair essa noite, ele fala que não vai sair à noite. Ela fala que eles podem fazer alguma coisa e ele pergunta: nós podemos fazer alguma coisa? E ela diz que sim. E ele olha para os lados e diz: comigo? E ela diz que sim. E ele fala que agora ela está sorrindo. E em seguida diz: caramba, isso é uma loucura. E pergunta o que aconteceu com aquela atitude do começo. Ele fala que está com amnésia e diz que tudo bem. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que gostou. Ele pergunta se ela quer sentar no carro e ela fala que quer. Ele fala que ela pode ficar à vontade. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. Ele fala que nunca ficou com uma garota de óculos, talvez por isso ele ficou interessado. E ela diz que a vantagem é que ela enxerga bem melhor. Ele fala que não entendeu o que aconteceu no começo e que, além disso, como fica o namorado dela. E fala que não quer destruir nenhum relacionamento. Ela diz que, na verdade, ele não é o homem dela de verdade. Ele pergunta se é verdade e pergunta se ela pode dar uma volta.
Ele fala que ela é muito bonita e pergunta se ela não tem namorado e ela fala que não. Mas ele fala que ela disse que tinha. Ela fala que disse isso porque ele apareceu assim do nada. Pergunta se ela vai ser capaz de trair, mas ela fala que não é traição, já que não é o namorado dela. Ele pergunta se ela só está tendo um rolo e ela fala que é. Ele fala que então tudo bem e pede o número dela. Ele fala que já que ela não tem namorado, ele vai pegar o número dela. Ele agradece e pergunta qual o verdadeiro nome dela. Ele fala que ela disse Kay e ela fala que é verdade, mas que o nome dela é Michaela. Ele fala que ele sente que ela só está interessada nele por conta do dinheiro dele. E como ela pergunta por quê, ele fala porque ela não queria falar com ele, disse que não estava interessada, que ele não fazia o tipo dela e que tinha um namorado. Ele fala que ele sente que ela só está interessada nele por conta do dinheiro dele. E como ela pergunta por quê, ele fala porque ela não estava interessada, disse que ele não faz o tipo dela e que agora assim de repente quer chamá-lo para sair à noite. Ela fala que isso não é verdade, que ele está querendo curtir com a cara dela. Ele pede para ela ficar calma e não tocar nele. E em seguida ele fala que vai ser melhor ela voltar para a mesa dela. Ele pede para ela ficar calma e diz: "Caramba, que isso, irmão?" E diz que isso é uma loucura.